Shalom, shalom, queridos, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um dia de reflexão, mais um dia de meditação na palavra do Senhor, mais um dia para experimentarmos aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Espírito, eu oro para que Tu te faças presente aqui, invocamos o Teu nome, dizemos que Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és desejado, manifesta-se, trazendo entendimento, trazendo compreensão, trazendo revelação, trazendo além daquilo que as minhas palavras dirão. Consagramos tudo a Ti. Amém. Querido, hoje vamos falar sobre vida em comunidade, a verdadeira vida em comunidade. Nós cristãos somos chamados a viver em comunidade, né? Somos chamados a viver uns com os outros e ainda mais uns para com os outros, né? E não é bom que o homem esteja só, né? Nós somos chamados a termos outros ao nosso redor. E hoje vamos falar sobre isso, sobre o que é verdadeiramente viver em comunidade. Não dentro do que o mundo dita, não dentro do que as pessoas esperam de nós, né? Mas dentro do que o Senhor nos ensinou, dentro do que Cristo nos ensinou, dentro do que é esperado para nós. O ser humano, se a gente fosse olhar só biologicamente, só pela ciência humana, embora a ciência humana é uma ciência dada por Deus, permitida por Deus, mas se a gente fosse olhar só por isso, pela psicologia, nós fomos feitos para vivermos em comunidade. A gente gosta de grupos, a gente não gosta de estar sós. Você pode ver que a gente sempre busca um grupo no qual nós venhamos a nos encaixar, né? E para nós que temos um entendimento bíblico de como fomos formados, nós sabemos por quê, né? O ser humano foi feito assim. Porque o Senhor de fato fez com que fôssemos feitos para vivermos em comunidade, para vivermos juntos, né? Se nós formos olhar toda a história bíblica, tirando fatos isolados que era necessário, e às vezes Deus vai pedir isso de nós, né? Se retira um tempo da comunidade para você receber de mim. Tirando esses momentos na Bíblia, você pode ver que eles estavam sempre unidos, sempre em união. Nenhum relato bíblico você vai ver uma pessoa andando sozinha, fazendo tudo sozinha, se sustentando sozinha, não precisando de outro. O próprio Jesus, quando se fez carne e habitou entre nós, ele teve consigo várias pessoas, não só os 12 discípulos, né? Ele teve consigo várias pessoas caminhando com ele. Então nós somos chamados a viver em comunidade. Nós vamos ler Atos 4, do 32 ao 35. Amém? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes era comum. Com grandioso poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam conforme a necessidade de cada um. Via de regra, quando a gente lê essa passagem, a gente se foca muito nessa questão do nada era de uma única pessoa, né? Tudo era comum, e quiçá vivêssemos assim, né? Quantas vezes a gente tem pessoas dentro da igreja esbanjando, o que não é um pecado, dependendo do esbanjando entendam, né, o que eu tô querendo dizer, pessoas vivendo bem com o seu dinheiro, é isso que eu quero dizer, vivendo com conforto, com luxo, com seu dinheiro, enquanto outros estão passando grande dificuldade, até mesmo fome, né? Então, quem dera se nós vivêssemos essa vida como essa palavra diz, né? Que de fato pudéssemos nos sustentar uns aos outros, ter um olhar empático, um olhar amoroso um para com os outros, né? E suprir as necessidades uns dos outros, e não considerar que esse dinheiro que eu tenho é meu, esse carro que eu tenho é meu, essa casa que eu tenho é minha,
né? Como tem se perdido a hospitalidade dentro da igreja, né? Então, quem dera que conseguíssemos viver assim, né? E que o Senhor nos ensine, nos eduque para vivermos assim, porque a palavra nos diz que os apóstolos viviam assim, a comunidade que com eles estavam vivia assim, foi o modelo que Jesus deixou, né? Então, que a gente suprisse, não só financeiramente, mas minha vizinha está precisando de alguém que olhe o filho, hoje eu estou disponível, então eu vou olhar, né? Pessoas que se cuidam, pessoas que se consideram mutuamente pertencentes, né? Eu não vivo isolada e é a minha família e tudo que eu tenho é só para minha família ou só para mim e o resto é resto, né? Não, que de fato a gente considerássemos como nós gostamos de falar, nós evangélicos, né, irmãos, se considerássemos todos como irmãos, mas irmãos que suprem as necessidades uns dos outros, materiais, físicas, emocionais, espirituais. Então, em geral, a gente dá esse enfoque para essa passagem, né? Mas hoje o Senhor, quando eu estava estudando, quando eu estava me preparando para vir aqui falar com vocês, o Senhor colocou uma outra coisa no meu coração, né? Que não tira a importância dessa, que de fato nós venhamos a viver como se fôssemos uma única família, né? Suprindo uns aos outros, vendo que um tem necessidade e suprindo, né? Que precisa de um alimento, suprindo, que precisa de uma carona, suprindo, que precisa ser recebido em casa, suprindo. E o mundo faz isso muito bem. Quem participa dessas comunidades como Rotary, por exemplo, se você é um rotariano, como eles, né, costumam se denominar, qualquer lugar do mundo que você for, outro rotariano vai abrir a casa para você. Será que você abriria a casa para qualquer cristão do mundo que viesse te procurar e procurar abrigo na sua casa? Né? Então, assim, o que eu vou trazer aqui não é para diminuir esse enfoque, mas o Senhor me trouxe algo diferente para a gente conversar hoje. Nós falamos muito de discipulado nas nossas igrejas, né? As pessoas precisam ser discipuladas, é preciso haver o discipulado. Mas muitas vezes nós confundimos o que significa o discipulado, né? O que é o discipulado? A gente acha que o discipulado é tão somente ensinar a orar, isso faz parte, né? Ensinar a orar, ensinar a ler a Bíblia, ensinar a participar de um culto, levar a pessoa no culto. Então, assim, tudo isso faz parte, né? Mas o discipulado é muito além. E aí, por isso que o Senhor me trouxe isso à mente, porque a gente está falando sobre a vida, verdadeira vida em comunidade. E a verdadeira vida em comunidade implica num discipulado que você esteja ombreando com a pessoa, que você esteja vivendo a vida diária com a pessoa. Isso é um discipulado. Que você ensine, assim como você ensina para um filho ou para um irmão, né, para alguém próximo, você ensinar para esse irmão que o Senhor te deu para que você discipule. É no dia a dia, como se portar, como se vestir, né, como se portar à mesa. A comunhão à mesa é tão importante, né? É sentar com esse irmão à mesa, é conversar, é dar espaço para ele se abrir, é ensinar a ética cristã. Isso se faz, isso não se faz, isso se fala, isso não se fala. Perdão significa isso. Então, o discipulado como uma vivência diária, do cotidiano, do estar junto no dia a dia, do viver junto, do dar as mãos, do caminhar um ao lado do outro. Tive uma pequena interrupção aqui, me desculpem. Então, eu estava dizendo que o verdadeiro discipulado, essa vida em comunidade, é o viver de fato junto. Chamar a pessoa para sua casa, receber a pessoa, né, fazer um café para ela, fazer um almoço. E aí você sentar à mesa e compartilhar e ensinar, sabe? E ensinar, olha, a gente se porta assim. Porque muitas vezes as pessoas são jogadas dentro da igreja e são abandonadas. Não tem uma mensagem, não tem uma ligação, não tem uma visita, não tem um convite. Você ensinar a ler a Bíblia é muito mais do que você falar assim, essa passagem significa isso, isso e isso.
Vocês querem ver? Eu vou dar um exemplo que o Senhor me trouxe à mente agora. Uma vez eu estava conversando com a Kelly, filha da profeta Andréia também, que é uma amiga muito querida minha, muito próxima, uma amiga mais chegada que irmã, uma irmã mesmo. E uma vez eu falei, conversando com ela, eu falei, Kelly, às vezes eu tenho isso, sabe, gente? Eu tô me sentindo uma nova convertida. E eu nasci em berço evangélico, amém? Sou filha de uma pastora, sou neta de uma pastora vivalista. Então, assim, não era, mas assim, isso muitas vezes não quer dizer nada, né? E aí eu falei com ela assim, Kelly, tô me sentindo uma nova convertida. Tô pensando no devocional, eu acho que eu não sei fazer devocional. Como que você faz o seu devocional? E ela poderia me falar assim, olha, Alice, eu leio tal passagem, eu faço isso, eu faço aquilo, pronto. Gente, ela se deu o trabalho de gravar um vídeo para mim. Enquanto ela fazia o devocional dela, ela gravou o vídeo dela como que ela grifa a Bíblia, de como que ela ora em cima da palavra, do que ela ora na palavra. Então ela gravou um vídeo explicando, isso é vida em comunidade. Porque ela poderia só falar assim, Alice, devocional você vai pegar a Bíblia, você vai ter um tempo de meditação na palavra, aí você vai orar e vai conversar com Deus. Não, ela me ensinou passo a passo. A gente mora longe, né, geograficamente. Mas ela esteve ali do meu lado ela esteve, porque eu assisti, eu até falei com ela, falei, tô emocionada, tô favoritando, vou assistir esse vídeo várias vezes. Ela sentou do meu lado e ela foi falando, olha, assim, tá vendo? Faz assim, faz assim, faz assim, eu oro assim, eu faço assim, eu grifo assim, eu já fiz desse jeito, mas agora eu faço desse jeito. Então esse é o verdadeiro discipulado, né? Ensinar o como comer, o como se portar, como eu falei, o como se vestir, o como andar, o como falar. A vida cristã tem que ser uma mudança radical. Se a vida cristã não for uma mudança radical, se eu não mudar a forma como eu me visto, ai, Alice, isso é bobagem. Não é bobagem. Nós somos um testemunho vivo, nós somos uma Bíblia ambulante. E muitas vezes as pessoas não são ensinadas nisso, né? Então, assim, as pessoas não são ensinadas, tipo, ajoelha aqui do meu lado, vamos orar? Deixa eu te ensinar a orar. Deixa eu te ensinar a orar a palavra. Sabe, viver em comunidade, aqueles vizinhos de antigamente que colocavam a cadeirinha na calçada, ia viver a vida junto e conversar. Porque hoje nós somos a igreja daquele prédio que você não conhece nem seu vizinho do lado, seu vizinho de porta, você nunca viu, você nunca falou um oi, você não sabe nem como é que é a cara dele. Não, que a gente volte, que a gente faça o techuvá, que a gente seja aquela igreja dos vizinhos que sentam lado a lado, na calçada e compartilha a vida. Então é isso que o Senhor trouxe para mim, sabe? Se perdeu esse discipulado. Você tem alguém que você discipula? Você tem alguém que você acompanha? Ontem mesmo, tem uma pessoa que me procura muito para buscar aconselhamento. Mas eu não faço nada sem a bênção e sem a liberação da profeta Andréia, né? Ela é a minha paternidade. Então, e essa pessoa me procura muito para aconselhamento. E eu aconselho, e eu oriento, mas o meu coração ardia por algo a mais. Falei, eu não quero só aconselhar, eu não quero que seja algo pequeno, momentâneo, pontual. E aí eu fui até a profeta, falei, profeta, eu sinto de acompanhar essa pessoa, ela sabe, né, de quem eu estava falando, qual era a situação. Eu sinto de acompanhar essa pessoa, o que você acha? Aí ela me liberou. Então agora eu vou caminhar lado a lado com ela. A dificuldade dela, eu vou estar junto para orar. Eu vou querer saber como é que foi o dia dela. Porque muitas vezes um gatilho de estresse no trabalho starta um pecado, né? Então, assim, não adianta você falar assim, não é o caso, tá? Mas não adianta você falar assim, não, usar droga é pecado, você não pode usar droga, não consuma droga. Mas você não dá o suporte para a pessoa emocional, espiritual, e ela não está preparada ainda para isso, seja novo ou velho convertido, para no momento de estresse ela saber recorrer a outra coisa que não a droga, aí ela vai recorrer e vai continuar pecando. E aí você se acha um bom cristão, porque você falou com ela, não, eu ensinei para ela que é pecado, né? A responsabilidade agora é dela. Sim, a responsabilidade é dela, mas nós temos responsabilidade uns pelos outros. E essa é a verdadeira vida em comunidade.
Então a gente precisa voltar às velhas práticas, às boas práticas do cristianismo. Jesus ensinou os discípulos a pescar, Jesus ensinou os discípulos a comer, Jesus ensinou os discípulos a entrar na casa dos outros e a sair da casa dos outros. Não parece tudo muito básico? Eram todos adultos, não tinha nenhuma criança, né? Por que Jesus ensinava isso para eles? Jesus ensinou eles a comer, Jesus ensinou eles a celebrarem as festas, Jesus ensinou eles a lerem a Bíblia. Para pensar como é que era a vida de Jesus com os apóstolos. As pequenas coisas que Jesus ensinava, como se portar, quando falar, quando calar. É um ensinamento de vida diário, e que se você só consegue se você viver ao lado da pessoa. E o ao lado, entenda, como eu falei, né? Eu e a Kelly moramos longe geograficamente. Aliás, eu e a Profeta moramos super longe geograficamente, e a maioria de nós mora longe geograficamente. Mas vocês não imaginam como que a gente anda lado a lado, como se tivesse pele com pele. E é isso que eu quero, isso que o Espírito Santo colocou no meu coração para exortar hoje vocês a fazerem. Andem pele com alguém, se possível com mais de um alguém. Dividam a vida, compartilham a vida. Ensine a pescar, ensine a celebrar a festa, ensine a preparar comida, ensine a estudar a palavra. Ouve, chora junto, se irrita junto, pede perdão um para o outro. Isso é vida verdadeira em comunidade. Estende a mão, recebe na sua casa. A hospitalidade é algo tão esquecido, tão abandonado hoje em dia, né? Antigamente, como que era comum os irmãos ficarem um na casa dos outros. Chama alguém para tomar um café, para tomar um chá, ora junto, lê a palavra junto. Ensina a se ajoelhar e a orar. Então vamos resgatar o verdadeiro discipulado. O discipulado que Jesus fez e fazia com os apóstolos. E aquele que ele faz conosco, porque até hoje ele nos ensina, né? Quantas vezes a gente fala, ai Senhor, eu não sei orar. E aí ele vem e nos ensina. Então que nós possamos resgatar essa verdadeira vida em comunidade. Essa vida de pertencimento, de intimidade, de vida diária compartilhada. Que a gente volte a acompanhar uns aos outros, a ensinar uns aos outros, a ter humildade para aprender uns com os outros. Que a gente volte a acompanhar as pessoas, né? Não só existir ao lado dela, mas viver junto. Vida em comunidade verdadeira. E claro, vale também, né, a reflexão que nós fazemos usualmente nesse texto. Você tem um dinheiro sobrando, vê um irmão que você possa abençoar. Você tem um carro funcionando com gasolina, vê alguém que precisa de uma carona, de uma ajuda para uma mudança de alguma coisa. Você tem casa, você tem ouvido, chama alguém para ser ouvido por você. Vamos voltar a aprender a viver em comunidade, em pertencimento, em intimidade, em companheirismo, em confidencialidade. Vamos deixar esse egoísmo Vamos deixar não, né? Vamos transformar o mundo, mas eu digo assim, vamos deixar esse conceito para o mundo, não a prática. Vamos mudar a prática do mundo, através do nosso testemunho, dos nossos ensinamentos, mas esse conceito do egoísmo, do individualismo, vamos deixar isso. Vamos abraçar aquilo que o Senhor viveu e aquilo que Ele nos ensinou. Amém? Senhor, eu oro neste momento. Yeshua HaMashiach, nosso Senhor e Salvador. Luz do mundo, estrela da manhã. Santo, santo, santo é o teu nome. Oh, Senhor, como é linda a tua presença, como é graciosa, como é preciosa. Que nesse dia o Senhor possa nos ensinar, Pai, verdadeiramente, trazer uma revelação, uma palavra rema, do que é verdadeiramente a vida em comunidade, Senhor. Ensina-nos a sermos como em Atos 4, de 32 a 35. A sermos um só coração, Deus. Ensina-nos a discipularmos uns aos outros, a vivermos a vida diária em comunidade. Tira-nos, Senhor, desse individualismo, desse egoísmo, desse egocentrismo, Deus. Tira-nos, Senhor, dessa
solidão auto-infligida. Ensina-nos, Senhor, a amarmos uns aos outros. Ensina-nos a sermos como o Senhor foi com os apóstolos. Estamos abertos, Senhor. Eis-nos aqui, Deus. É o que nós te pedimos. Na autoridade do teu nome, Jesus. Amém e amém. Obrigada, queridos, pela companhia de vocês.